Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje, a gente vai obter uma relação que permite calcular a medida da seviana de um triângulo qualquer, dados os seus lados e a medida dos segmentos formados pelo pé da seviana desejada, certo? Bem, na nossa última aula, a gente resolveu um problema, que era onde a figura era similar com essa, em que a gente tinha esses três segmentos em função de uma medida x e tinha a medida desses dois segmentos. Bom, a ideia da resolução daquele problema é exatamente a ideia que a gente vai usar para chegar nessa nossa relação desejada. Então, lembrando o que a gente fez naquela ocasião. Primeiro, eu chamei esse ângulo aqui de θ. E, em seguida, obteve esse ângulo aqui, que é, no caso, 180 menos θ. Depois, o que fizemos? A gente aplicou a lei dos cossenos nesses dois triângulos, né? Tanto nesse triângulo aqui, à esquerda, quanto nesse triângulo aqui, à direita, que é o que a gente vai fazer agora. Então, pela lei dos cossenos, o que a gente pode afirmar? Bom, quem está oposto a θ é c, então vai ficar c ao quadrado igual a x ao quadrado mais m ao quadrado menos 2 vezes x vezes m vezes cosseno de θ. Isso aplicando a lei dos cossenos nesse triângulo aqui à esquerda. Bom, agora, vamos aplicar a lei dos cossenos aqui. Quem está oposto a 180 menos θ é b. Então vai ficar b ao quadrado igual a x ao quadrado mais n ao quadrado menos 2 vezes x vezes n vezes o cosseno de 180 menos θ. Bom, mais uma vez, vale lembrar que o cosseno de 180 menos θ é menos o cosseno de θ. Certo? Então, nós temos o seguinte. A gente tem, então, que c ao quadrado é igual a x ao quadrado mais m ao quadrado menos 2 x vezes m vezes o cosseno de θ. E aqui a gente tem b ao quadrado igual a x ao quadrado mais n ao quadrado menos 2x vezes... menos não, mais. Porque menos com menos fica mais. Vezes n vezes cosseno de θ. Bom, como a gente não conhece o θ, esse cosseno θ está atrapalhando. Bom, mas para isso, para eu sumir com esse cosseno de θ, basta a gente fazer o quê? Repare que quem é que está multiplicando o cosseno θ aqui em cima? 2x, m, e aqui embaixo, 2x e n. Então, significa que se eu multiplicar a primeira equação por n e a segunda equação por m, e somar essas duas, o que vai acontecer? Eu vou ter um 2x vezes mn cosseno θ negativo e um 2x vezes mn vezes cosseno θ positivo. E ao somar os dois, esse cosseno θ some. Então, fazendo isso, fazendo essa multiplicação, isso aqui então nos dá na primeira equação vai ficar c ao quadrado n igual a x ao quadrado n mais m ao quadrado n menos 2x vezes
mn vezes o cosseno de θ. E na nossa segunda equação vai ficar b ao quadrado m igual a x ao quadrado m mais m n ao quadrado menos 2x vezes mn vezes o cosseno de θ, que é mais 2x mn vezes o cosseno de θ. Bom, então, somando a primeira equação com a segunda, esse cosseno θ que estava nos atrapalhando, ele desaparece. A gente fica com uma equação só em função dos dados do triângulo. Então, aqui na esquerda, vai ficar b ao quadrado m mais c ao quadrado n igual a, vou ter x ao quadrado m mais x ao quadrado n mais o quê? Mais m ao quadrado n mais m n ao quadrado. Certo? Bom, mas repare que eu tenho x ao quadrado em ambas as parcelas. Então, colocando x ao quadrado em evidência, isso aqui então vai ficar x ao quadrado vezes m mais n. Só que m mais n vale quanto? M mais n vale A. Da mesma forma, repare que eu tenho m vezes n em ambas as parcelas. Então, colocando m vezes n em evidência, vai ficar m mais n vezes mn. E, mais uma vez, o que a gente tem? A gente tem que esse m mais n é igual a quem? Ele é igual a A também. Então, dessa forma, a nossa relação, ela ficou b ao quadrado m mais c ao quadrado n igual a x ao quadrado vezes a mais a vezes m vezes n. Essa relação que a gente acabou de encontrar é a que a gente chama de relação de Stewart. E essa relação, por exemplo, é a que permite a gente calcular a medida de uma mediana de um triângulo, de altura relativa a um dos lados do triângulo, da medida da bissetriz interna de um triângulo. Então, a relação de Stewart, ela permite encontrar todas essas medidas, que é o que nós veremos nas nossas próximas aulas. Então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.